Bom dia. Nesse vídeo nós iremos tratar do sistema urinário. Anatomia. O sistema urinário consiste de 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, que tem a função de filtrar resíduos metabólicos presentes no sangue e removê-los do organismo na forma de urina. Então, o sistema urinário como um todo vai ter a função de filtrar resíduos metabólicos do sangue, ou seja, substâncias presentes no sangue que não têm utilidade, portanto vão ser descartadas, ou também aquelas que estejam em excesso, apesar de serem úteis também, mas estão em quantidade excessiva, então também vão ter que ser removidas. E esses resíduos vão ser filtrados pelos rins e formar urina, que vai ser eliminada. A principal função do sistema urinário é auxiliar na homeostase, que é o equilíbrio do organismo, controlando a composição e o volume do sangue. Então, o sistema urinário ele vai ser útil na manutenção da homeostase, ou seja, equilibrando o organismo, por conta do controle do volume hídrico. Então, de forma geral, quando nós estivermos com muito líquido no sangue, vamos ter uma formação maior de urina para eliminar esse líquido que está excessivo. E quando nós estivermos com pouco líquido no organismo, a formação de urina vai se dar em menor quantidade para justamente evitar a perda hídrica e a consequente desidratação. Então, nessa imagem nós vemos o sistema urinário com os 2 rins, direito e esquerdo, os 2 ureteres, a bexiga urinária e a uretra em vista anterior à esquerda e em vista posterior à direita. E aqui nós vemos os componentes do sistema urinário numa vista lateral. Aqui no caso pelo lado esquerdo, então por isso nós estamos vendo somente o rim esquerdo. Os rins. Os rins são órgãos situados no espaço retroperitoneal, ou seja, eles vão estar por trás do peritônio, fora da cobertura do revestimento do peritônio visceral. Então, eles vão estar por trás da lâmina do peritônio parietal. Isso é importante na questão cirúrgica para transplantes do rim, porque como é o órgão retroperitoneal, para se remover ou para se colocar um rim no corpo, não é necessário adentrar a cavidade peritoneal. Não precisa se romper o peritônio e entrar nessa cavidade. No caso do rim, vai ser feito uma incisão posterior e remover o rim sem necessidade de incisão direto no peritônio. Então,
permite um risco muito menor. Eles possuem o tamanho de um punho fechado e um formato similar a um grão de feijão. Situam-se de cada lado da coluna vertebral, na parte mais superior e posterior da cavidade abdominal. O rim direito geralmente está mais baixo que o esquerdo devido à presença do fígado. Eles são circundados por massa adiposa denominada cápsula adiposa ou gordura perirenal, que é um tecido adiposo que vai envolver o rim. Próxima parte medial superior de cada rim está a glândula suprarrenal. E essa glândula suprarrenal, ela faz parte do sistema endócrino. Ela vai ser uma produtora de noradrenalina, então ela vai agir na estimulação da divisão simpática do sistema nervoso autônomo. E apesar de estar localizado superiormente aos rins, ela não vai ter nenhuma função relativa ao sistema urinário em si. Então ela está localizada junto aos rins, mas não tem função no sistema urinário. Ela vai fazer parte do sistema endócrino, que é só uma relação mesmo anatômica por conta da topografia, da posição dela, né? Que é sobre os rins. Então aqui nós vemos a relação dos rins direito e esquerdo, onde se observa que o rim direito está cerca de 1 centímetro mais baixo que o esquerdo, por causa da presença do fígado, que por ter um volume muito grande na região do hipocôndrio direito, acaba fazendo com que o rim seja deslocado um pouco mais para baixo. Aqui nós vemos os dois rins junto com a aorta abdominal e a veia cava inferior. Também é possível ver os ureteres, a bexiga urinária, a uretra e o fígado também na imagem. Nessa imagem da direita, que representa um corte axial ou transversal, nós vamos ver cada um dos rins onde nós podemos observar. Então aqui do lado direito e do lado esquerdo, nós podemos ver cada um dos rins no corte transversal, e nós vemos aqui que cada um deles é envolvido por essa cápsula adiposa. Aí nós vemos aqui os dois vasos principais da cavidade abdominal, que vão ser a aorta abdominal e a veia cava inferior. E da aorta abdominal vão sair duas artérias, que vão se direcionar uma para cada rim, que vão ser a artéria renal direita e a artéria renal esquerda. E de cada rim vão sair também duas veias, uma de cada rim, que vão se dirigir até a veia cava inferior, que vão ser as veias renais direita e esquerda.
Nós podemos ver também, tanto no corte transversal como na própria imagem aqui anterior, a presença de dois grandes músculos na cavidade abdominal, que são os músculos psoas maior. Eles são importantes porque eles vão servir de referencial para uma avaliação de densidade óptica adequada na radiografia do abdômen. Então são músculos importantes para referência de avaliação da radiografia do abdômen. Principais excreções dos rins. A principal substância excretada pelos rins é a ureia, decorrente do metabolismo das proteínas no organismo. Mas além da ureia, outras substâncias eliminadas pelos rins são elas a água, sais minerais como cálcio, sódio, cloro, magnésio e outros, ácido úrico e outras substâncias decorrentes da alimentação ou uso de medicamentos. Então, o que nós consumimos em matéria de alimentação e medicação, e também a quantidade de água que se bebe por dia, isso influencia diretamente no trabalho dos rins. Então, quando você tem um consumo de medicamento ou alimentos que tenham muitas substâncias a serem eliminadas, o rim vai ter que trabalhar mais por conta disso. Assim como quando você bebe pouca água, os rins vão ter que fazer uma grande reabsorção da água para poder evitar uma perda excessiva, os rins também vão trabalhar mais por conta disso. Então, quem bebe mais água tende a fazer com que os rins trabalhem de forma mais correta, sem esforços excessivos. Artérias e veias renais. O sangue arterial é recebido pelos rins, diretamente do orto abdominal, através das artérias renais direita e esquerda. As veias renais conectam-se diretamente com a veia cava inferior, a fim de devolver o sangue filtrado para o lado direito do coração. Junto à margem medial de cada rim está o hilo, por onde penetra a artéria e veia renal, os vasos linfáticos, os nervos e os ureteres. Então essa região mais medial do rim, que é um pouco deslocada para dentro, né? Que é onde vão penetrar os vasos, nervos e a própria pelve renal, vão ser chamados de hilos renais. Então, essa região onde os vasos, nervos penetram nos rins e a pelve renal também, né? Vão ser chamados de hilo renal.
Unidade macroscópica do parênquima renal. As estruturas macroscópicas presentes no parênquima renal são córtex renal, pirâmides renais, colunas renais, cálices menores, cálices maiores e pelve renal. Então nós vamos ver na imagem cada representativo desse. Então nós vamos ter na unidade macroscópica do parênquima renal, de início, uma divisão aqui em duas regiões, que nós podemos dizer que o que ficou dentro do limite da linha, que você vai observar que são regiões onde os tons vão alternando entre claro e escuro, é a medula renal. E a parte mais externa, onde o tom é completamente claro, é o córtex renal. Dentro da medula renal, nós vamos ter algumas formações chamadas de pirâmides renais. Cada pirâmide dessa vai desembocar em uma região coletora chamada de cálice renal menor. Esses cálices renais menores vão se juntar e formar os cálices renais maiores. Os cálices renais maiores vão formar a pelve renal. E é a pelve renal que vai passar pelo hilo renal. E a pelve renal, ela vai se afunilando até aqui no ponto onde ela se torna de diâmetro contínuo, para de se afunilar, ela vai passar a ser chamada de ureter. Então é importante lembrar que a pelve renal, ela vai, conforme passa pelo hilo, ter um afunilamento, e a partir do ponto onde ela não mais se afunila, vai passar a ser chamado de ureter. E o ureter vai seguir, passando pela cavidade peritoneal até chegar na bexiga urinária. Unidade microscópica do parênquima renal. A unidade estrutural e funcional microscópica do rim é o néfron. Ele é composto por glomérulo, cápsula glomerular, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. A urina se forma nos néfrons basicamente em duas etapas: filtração glomerular e reabsorção renal. É na cápsula glomerular que ocorre a filtração glomerular, que consiste no extravasamento de parte do plasma sanguíneo do glomérulo renal para a cápsula glomerular. O líquido extravasado é chamado filtrado. Esse filtrado contém substâncias úteis ao organismo, como água, glicose, vitaminas, aminoácidos e sais minerais diversos. Mas também contém substâncias tóxicas
ou inúteis ao organismo, como a ureia e o ácido úrico. Da cápsula glomerular, o filtrado passa para os túbulos renais. O processo em que há o retorno ao sangue das substâncias úteis ao organismo presente do filtrado é chamado de reabsorção renal e ocorre nos túbulos renais. Essas substâncias úteis que retornam ao sangue são retiradas do filtrado pelas células dos túbulos renais. Daí passam para os vasos capilares sanguíneos que envolvem esses túbulos. Dos néfrons, os resíduos recolhidos são enviados através dos ureteres para a bexiga. Os ureteres são dois tubos musculosos elásticos que saem um de cada um dos rins e vão dar à bexiga. Então nós podemos ver aqui o esquema de um néfron. Vou ampliar aqui um pouco. Então no néfron nós vamos ter a cápsula glomerular. Então o sangue que vem lá pela artéria renal, ela vai entrar no glomérulo, vai entrar aqui, que é envolvido por essa cápsula glomerular. Essa cápsula exerce uma pressão sobre esse sangue. Isso vai fazer com que parte do plasma sanguíneo caia dentro da cápsula. Esse plasma sanguíneo, que vai ser chamado de filtrado glomerular, que é a primeira etapa desse processo de filtração do sangue, vai passar para o túbulo contorcido proximal, que é esse aqui. Em seguida, pela alça de Henle, que é essa daqui, e depois pelo túbulo contorcido distal. E o que vai se dar nesse processo em que ele passa por esses compartimentos do néfron? Então, primeiro que esse filtrado, ele vai ter lá as substâncias úteis que precisam ser reabsorvidas e os resíduos ou as substâncias em excesso que têm que ser eliminadas. Quando você tem uma situação onde a passagem da substância se dá a favor do gradiente de concentração, como por exemplo lá no esquema do alvéolo, no sistema respiratório, onde o oxigênio vai passar do alvéolo, onde ele está em grande concentração, para o capilar sanguíneo, onde ele está em baixa concentração. Então isso vai se dar de forma natural por um transporte ativo, por um transporte passivo, que não envolve grandes esforços. Então o objetivo desse processo no néfron é fazer com que as substâncias presentes no sangue que são inúteis passem por filtrado
e as que são úteis estão no filtrado passem para o sangue. É reabsorver o que há de útil no filtrado. Só que a concentração das substâncias vai estar, no caso das substâncias úteis, ela já vai estar maior no sangue e das inúteis já vão estar maior no filtrado. Então esse transporte não vai se dar passivamente, vai ter que ser feito por um transporte ativo, com gasto energético. Então, enquanto o filtrado vai passar pelo túbulo contícido proximal, alça de Henle e túbulo contícido distal, os capilares sanguíneos que estão envolvendo o néfron vão trocando substâncias entre o sangue e o filtrado. Só que como essa concentração já está maior nas substâncias úteis no sangue e nas inúteis no filtrado, isso vai se dar por transporte ativo, gastando energia. Então, vão ser reabsorvidos para o sangue vitaminas, glicose, sais minerais e água, e removidos do sangue passado para o filtrado, ureia, ácido úrico, amônio e outros resíduos metabólicos. Isso tudo com gasto energético, com transporte ativo. Então, uma coisa interessante sobre isso é que quando, por exemplo, nós bebemos pouca água, isso significa que os nossos rins vão ter que reabsorver muita água durante esse processo para poder conservar o máximo de líquido possível no corpo, porque nós estamos ingerindo pouco. Agora, quando nós bebemos muita água, o que vai acontecer? Os rins não vão precisar reabsorver tanta água, porque o volume hídrico do seu organismo já está satisfatório. Então ele vai poder deixar esse processo de reabsorção da água ser feito em menor quantidade. Então você vai estar poupando o esforço dos rins. Por isso que é importante para uma saúde dos rins adequada, a longo prazo, né, que se beba adequadamente um volume correto de água. Quem bebe pouca água está sobrecarregando os rins com esforço e no longo prazo pode vir a ter prejuízo por isso. Então, por conta disso, é importante beber bastante água. Ureteres. Conduzem a urina dos rins para a bexiga. Possuem comprimento de 28 a 34 cm e variam de 1 mm a 1 cm de diâmetro. O ureter é um órgão reto peritoneal que se une à bexiga na porção posterolateral da mesma através da junção vésico-ureteral. A porção proximal situa-se sobre a superfície anterior de cada músculo pessor maior e a distal segue a curva sacro-coccígea. Ondas peristálticas lentas, juntamente com a gravidade, impulsionam a urina pelos ureteres. Bexiga urinária. É um saco músculo-membranoso que serve como reservatório da urina até que possa ser eliminada pela uretra. É um órgão infraperitoneal. O trígono é a área muscular formada pela entrada dos dois ureteres e o local de saída da uretra. A mucosa do trígono é lisa, enquanto a face restante da mucosa interna da bexiga tem numerosas pregas denominadas rugas. Então nós podemos ver que o trígono
da bexiga, o trígono vesical, que é formado pelos ossos ureterais, os dois ureteres aqui, e o ósseo interno da uretra, vão formar um triângulo onde a área da mucosa específica desse ponto é lisa. No restante da bexiga urinária, essa mucosa vai ser tomada por pregas. E para que servem essas pregas ou rugas da bexiga urinária? Vão ter a mesma utilidade que nós vimos no estômago. Essas pregas vão servir para quê? Por ser um reservatório, você tem uma capacidade de expansão do tamanho do órgão. Então ele vai se expandindo até um certo limite, né? Onde vai ter que ser liberada a urina que está acumulada ali. Mas a bexiga urinária tem capacidade de expandir o seu tamanho também. Uretra. Órgão infraperitoneal que conecta a bexiga ao exterior. A bexiga urinária situa-se posterior à sífise púbica. A uretra feminina possui aproximadamente 4 cm de comprimento e possui a função de passagem da urina para o exterior. A uretra masculina ajuda a eliminar a urina armazenada na bexiga e serve como passagem para o sêmen, portanto é comum nos sistemas urinário e reprodutor. Ela está dividida em uretra prostática, uretra membranosa e uretra esponjosa, e tem em média 17,5 a 20 cm de comprimento. Então nós podemos apontar algumas diferenças principais, 3 no caso, mais específicas, entre a uretra feminina e a uretra masculina. A primeira diz respeito ao comprimento, que da uretra feminina fica em cerca de 4 cm, enquanto a masculina varia de 17,5 a 20 cm de comprimento. Outra diferença se refere à questão funcional, já que a uretra feminina ela pertence somente ao sistema urinário, tem função somente de passagem de urina, enquanto que a masculina tem a função tanto de passagem de urina, portanto no sistema urinário, como também de passagem do sêmen, então também tem relação com o sistema reprodutor. E a terceira diferença se dá pela questão da divisão. Já que a uretra feminina ela não tem divisões, ela é única, ela tem somente um segmento, enquanto que a masculina se divide em uretra prostática, uretra membranosa e uretra esponjosa. E aqui nós observamos 2 cortes sagitais pélvicos, um feminino e outro masculino, onde nós podemos ver que a uretra feminina ela vai ter somente uma porção, e a masculina vão ter 3. A primeira é a prostática, que vai passar por dentro da próstata. A segunda é a menor delas, que é a uretra membranosa, que vai passar pela musculatura do assoalho pélvico. E a terceira é a uretra esponjosa,
ou uretra peniana, que vai passar por dentro do corpo esponjoso do pênis. Então, essas 3 porções da uretra masculina.